Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Povo amado, povo querido do meu coração, hoje, dia 23 de junho, vésperas de São João Batista, estamos mais uma vez aqui para partilhar o que foi meu tempo de oração, meu diário espiritual. Como eu disse para vocês, a nossa oração pessoal, cotidiana, a oração do coração, independente da liturgia, ela é um combate. A oração é um combate. Quem diz que tem muita facilidade para rezar, mesmo com um dom muito grande de Deus, eu acho que precisa rever um pouquinho essa categoria. Porque desde os padres do deserto, né, aqueles que se dedicavam mesmo a uma vida isolada do mundo para fazer incidir a sua oração sobre o mundo, para eles todos, a oração era um verdadeiro combate espiritual. Hoje não foi diferente. Vou descrever um pouquinho para você, mas antes deixa eu fazer uma pequena correção. Sempre que eu acabo de gravar um vídeo, eu vou embora para casa e vou escutando no carro, né? E vou percebendo onde as coisas não foram muito precisas. Claro que é uma vez ou outra eu possa me enganar numa citação, eu posso me enganar como me enganei quando eu citei Santo Agostinho, tentando desvendar, não sei em que vídeo foi, pouco atrás, tentando desvendar o mistério da Santíssima Trindade, e eu dizia que ele tentava colocar o mar dentro de um dedal. Não. Com um dedal, a criança, né, que ele via, tentava colocar a água do mar num buraquinho. Mas isso não altera nada, praticamente nada, né? Então, vão relevando essas falhas humanas, tá? Eu estou gravando ao vivo também, né? Então, não tive tempo de elaborar um texto praticamente para ler. Eu não gosto de pregação lida, acho horrível. Mas, para comércio de conversa, para quem está iniciando, é muito válido, tem que ser assim mesmo. Até que as pessoas vão se desprendendo, né? E vão ficando basicamente com as citações, vão se soltando, vão confiando mais, né? O Espírito Santo vai dando mais segurança na pregação, na exortação, na catequese, né? Bom, mas vamos ao nosso assunto. Olha o que me aconteceu hoje na oração. Eu me sentei na capela, no meu lugarzinho, pus o meu timer para funcionar e comecei a conversar com Jesus. Engraçado que eu tenho falado muito em voz assim alta, sabe? Como eu estou falando agora com vocês. Seja rezando o terço, seja rezando o terço da misericórdia, seja fazendo a oração litúrgica, né? Eu tenho falado muito, que lindo, tem 2 pássaros aqui rodando nossa pregação, né? Sejam como os pássaros do céu, que confiam na providência, é isso aí. Mas então eu tenho rezado muito em voz alta, isso tem desgastado as minhas cordas vocais, né? Acho que eu tenho que fazer mais exercício. Bom, em todo caso, eu já estava rezando, né? Assim, meia voz, conversando com Jesus, me preparando para a oração, e me peguei muito dispersa. Aquilo que eu dizia para Jesus estava longe de ser o que eu estava pensando.
Meus pensamentos estavam voando, gente, como os pássaros, voando. Se você me perguntar, mas o que a senhora pensava? Eu vou dizer uma coisa, porque eu não lembro das demais. Uma coisa que sobrou de toda a minha, as minhas revoadas, né, foi que hoje eu preciso ter uma resposta do diácono Antônio sobre se ele vai poder fazer a oração das completas comigo, né? No Instagram, no YouTube. E me peguei pensando nisso. Quando caí em mim, eu falei, mas o que eu tenho que pensar no que vai acontecer hoje à noite, se acontecer? Imediatamente, o Espírito Santo me lembrou de uma palavra que Jesus disse aos fariseus e aos escribas em Mateus 15, versículo 8, citando o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há mais um versículo, mas eu parei por aqui. Esse povo sou eu. E acho que isso acontece com todos os que se aventuram a um horário fixo de oração, a um lugar também fixo para rezar. Isso tudo é muito importante, gente. Criar o hábito de ter um lugar marcado, de ter um horário marcado, sempre que possível. Eu sei que a maioria de vocês são pessoas que têm uma profissão, que trabalham, que têm que ganhar a vida, que têm família para cuidar, para sustentar, ter uma casa para manter. Eu me sinto mais livre dessas incumbências todas. Mesmo o que eu disse para vocês, o que eu partilhei no vídeo de ontem, 22 de junho, quando eu dei o meu esquema de vida, né? Isso é para mim. Vocês talvez tenham dito, né? Mas eu não tenho condição de fazer isso. Claro que não tem. Mas que condição você tem? Como é que você organiza o seu dia de maneira que preserve o seu tempo de estar com Deus? Não é só para rezar a liturgia das horas, não. O ofício das leituras para a fraternidade. Não é só para rezar os textos da liturgia da missa, da liturgia da palavra. Mas é aquela outra oração, independente de texto litúrgico, é aquele texto que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Aquela palavra, isso é rezar com o coração, né? Bom, esse povo me honra com os lábios. Era o que estava acontecendo comigo e me acontece muitas vezes. Então você tem duas maneiras de lidar com esse problema. Uma, até os padres antigos, né, orientam desse modo. Deixa passar, volta à sua concentração. Não fica brigando com você, não fica brigando com os seus pensamentos. Mas volte na presença de Deus. Você saiu, voou, agora volte para o ninho. Volte aos pés de Jesus. Essa é uma maneira de você resolver. Às vezes, essa oração vai ser um ping-pong, né? Você sai, você volta, você sai, você volta. É isso que agrada a Deus. É o nosso esforço por estarmos na presença dele. Uma outra maneira é você se aproveitar da distração para fazer dela uma oração, para fazer dela uma intercessão. Foi o que eu fiz. Eu pedi muito a Deus
que o diácono possa ter essa disponibilidade. Se ele não tiver, que eu possa, por exemplo, eventualmente, cada terça ou quinta, combinar com um de vocês para rezar comigo a oração de completas e partilharmos. Não sei se gostaram da ideia, mas foi isso que eu rezei na capela. Então, logo depois que o Senhor suscitou esta palavra de Isaías, aplicada por Jesus aos fariseus e aos doutores da lei, eu me lembrei também da carta aos Hebreus, no capítulo 12, logo no início. O capítulo 11 dos Hebreus fala sobre os heróis da fé, né? Aqueles que nos antecederam, desde a criação até Abrão e da fé de Abrão até nós. Capítulo 11 é maravilhoso. Vale a pena a gente gastar um pouco de tempo para perceber como os que têm fé no Deus único e verdadeiro, aqueles que são ramos da verdadeira videira que é Jesus, passarão pelo teste do fogo da fé. E no capítulo 12, o autor diz, portanto, consequência, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Podem estar certos, queridos, que o momento mais propício para o demônio botar a colher dele na panela é na hora da oração. O telefone vai tocar, a campainha da casa vai soar, o marido vai precisar de você para alguma coisa, o filho vai chorar, mas principalmente a nossa mente vai começar a funcionar num sentido de fuga. Fuga. Para não estarmos ali aos pés do Senhor. Estamos de corpo. Os nossos lábios estão falando coisas bonitas para Deus. E às vezes nós temos capacidade, não sei se você percebeu, nós temos capacidade de pensar duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou pensando em Deus, estou falando com Deus e ao mesmo tempo há um pano de fundo funcionando. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Né? Estamos experimentando. Deixamos de lado tudo que nos atrapalha. É exatamente essa palavra que inspira a posição dos padres, né? Quando dizem os pensamentos que vêm durante a nossa oração, deixa de lado, deixa passar. Imagina uma folha seca passando, boiando assim nas águas de um rio. Passou, uma nuvem, né? Passou. Eu não dou conta de seguir essa orientação. Agora, se eu começo a fazer da distração um motivo para interceder, aí passa. O capeta vai embora, porque eu coloco o capeta a serviço da obra de Deus. E ele não quer. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança. Perseverar. Eu já partilhei com vocês sobre a minha instabilidade espiritual. Não vou voltar a esse assunto porque já está gravado. Corramos com perseverança na competição. Com quem é que eu estou competindo? Com Santa Teresa de Ávila? Que infelicidade de competição, né? Sobre
fulano, beltrano, cicrana da nossa comunidade. Não. Sobre aqueles que eu vejo na televisão rezando, escuto no rádio, aquelas orações compridas que não têm fim. Não. A competição é comigo. Hoje eu tenho que dar o melhor de mim mais do que eu dei ontem. Deus me quer hoje mais empenhada no processo, no esforço de aderir à graça de Deus que nunca me falta. Essa competição que nos é proposta todos os dias. Cada dia da nossa vida se abre com uma grande proposta de Deus. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Você quer passar pela porta estreita? Você quer caminhar nos meus caminhos, que são apertados? O que é que você quer? Eu proponho para você hoje a porta estreita e o caminho estreito. Nós vamos dizer o que para Deus? Senhor, sou fraca, não dou conta, preciso da sua graça. Com os olhos fixos em Jesus. Já falei sobre isso também. Mas vejam, como é que há instrumentos do qual a tradição da igreja se vale para nos manter na presença de Deus. São as chamadas jaculatórias. Orações breves que funcionam como pequenas... Sabe aquela setinha pequenininha que você faz assim e joga no alvo? Esse alvo é o coração de Jesus. E você começa. Reze a jaculatória que você mais tem presente no seu dia a dia. Invoca o Espírito Santo, vem Espírito Santo. Hoje eu comunguei. E na ação de graças da comunhão, eu só falava uma coisa para Jesus. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Não é uma questão só de falar com os lábios, não, gente. É uma questão de adequar o que eu estou falando ao que eu estou desejando no meu coração. É o desejo do meu coração que vai prevalecer. E a expressão da minha boca vai pôr para fora aquilo que eu desejo. Ai, me distraí. Volta. Volta com calma. Deseje para aquela pessoa que foi objeto da sua distração, reza aquela situação, para que aquela situação não desvie você de Deus. Olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé. Ele garante. Nós somos garantidos pela presença de Jesus, pela salvação, por quem Ele é. Na nossa vida, na história, em toda a igreja. Ele não só vai à nossa frente, mas Ele leva à perfeição. Todos os dias, um pouquinho, na medida da graça concedida a cada um de nós e na medida da nossa abertura para Deus também. E, finalmente, em consonância com esse olhos fixos em Jesus, me veio também no Evangelho de Lucas, capítulo 10, aliás, 9, né? O último parágrafo do capítulo 9. Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Para quem que Jesus falou isso?
para aquela pessoa que chegou para ele todo entusiasmado e disse: eu te seguirei, Jesus. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. No livro dos Reis, no ciclo de Elias, quando Elias chama Eliseu para segui-lo, joga um manto sobre ele, dizendo: olha, seja meu discípulo. Eliseu pediu para Elias: você me deixa aí despedir dos meus? E Elias deixou. Então Jesus também poderia dizer aqui, né? Vocês ouviram o que Elias falou para Eliseu: vai, mas volta. Eu, porém, vos digo, ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. O problema é olhar para trás. É ficar chorando as cebolas do Egito. É ficar a vida inteira se condenando, se lamentando, se martirizando, ruminando remorso, porque a sua vida foi um desastre lá para trás. A vida de quem não foi desastre, gente? Em algum momento da nossa vida, todo mundo tem essa página negra. 1, 2, 3, 10. Mas isso é o Antigo Testamento nosso. Agora nós estamos na graça, no perdão, na misericórdia. Vamos parar de andar com a mão nas propostas da comunidade, nas propostas do Evangelho, é isso que eu quero, mas eu fico olhando para trás. Para encerrar, está me vindo agora, né? Pedro, no final da vida de Jesus, ou logo depois da ressurreição, aliás, né? Jesus, antes da ascensão. No final do Evangelho de João, presta atenção, João não, desculpa, no Evangelho de João, mas é a respeito de Pedro. Pedro está lá com Jesus e passou o discípulo amado e Pedro pergunta para Jesus: o que será dele? E Jesus fala: o que te importa? O que será dele? Você põe a mão no arado e me siga. Olha para frente. Porque querer dirigir um carro olhando pelo retrovisor, você vai dar uma trombada num poste, você vai bater em alguém, você vai atropelar uma pessoa, o desastre vai ser total. Você vai ser a mulher de Jó, a mulher de Ló. Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Não olhe para trás. Não olhe para os seus pecados. Já se arrependeu, já fez o propósito, já foi confessado. Coloca no coração de Jesus. Entra no coração de Jesus. Se vocês puderem me lembrar, não vai ser agora, a imagem de uma máquina de lavar roupa. Alguém pode me lembrar e eu vou, para não me prolongar muito, eu vou partilhar com vocês, talvez essa noite, na hora de completas. Vocês podem me lembrar. Queridos, um grande abraço. Quem sabe quando vai ser esse abraço apertadinho entre nós. Peçamos a Jesus que quanto antes nos livre dessa pandemia, mas nos dobramos, nos curvamos, nos rendemos ao tempo dele. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.